A paz de Cristo a todos e todas, sejam muito bem-vindos à aula 10 na classe de juvenis, neste domingo 9 de dezembro, que também será comemorado o Dia da Bíblia. Leve para a tua sala de aula alguns exemplares da Bíblia que você tenha. Durante a semana envie para os alunos algumas curiosidades sobre a Bíblia. Uma dica é um livro do pastor, em saudosa memória, pastor Antônio Gilberto. O livro se chama A Bíblia através dos séculos. Todo professor de EBD, todo pregador, todo pastor deveria ler esse livro, porque ele contém detalhes históricos e científicos que nos ajudam a entender, a absorver e a demonstrar para as pessoas, primeiro para nós, mas também para as pessoas, a importância, a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, porque ele trata a Bíblia como um livro, não é? A estrutura do livro, como que ele foi feito, em que tempo foi feito, e tem muitas coisas importantes neste livro, tá bom? Vamos então à lição 10 na classe de juvenis. A mentira aprisiona a alma. A mentira aprisiona a alma, ou seja, o mentiroso prejudica ele mesmo. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, e versículo 7. Devemos guardar a nossa língua de falar mentira. Vamos ler aqui Tiago 3, versículo 5. Tiago 3 e 5. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Então, todavia, a boca fala do que o coração está cheio. Então não é que a língua é maligna, é que um coração maligno acaba expressando essa malignidade, a sua maldade, a sua inveja, o seu ódio por meio da língua. Todavia, a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a língua mentirosa, ela é, na realidade, fruto, resultado de um coração mentiroso, de uma mente mentirosa. Guardar o coração das mentiras e do engano do mal é indispensável para que as verdades bíblicas permaneçam em nós e vivamos conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, até um ditado que diz que a verdade dói, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. Então, nós vamos tratar essa lição sobre a questão da mentira, não é? E como que isso, em tempos que nós estamos vivendo, das fake news, isso é muito sério. Por exemplo, quem acompanha um pouco os esportes, eu gosto de acompanhar os esportes, não sou fanático por nenhum esporte, por nenhum time, mas aconteceu um fato engraçado há 15 dias atrás no Campeonato Brasileiro. Eu não estava assistindo o jogo, fiquei sabendo no jornal esportivo na segunda-feira. Mas o que aconteceu? Um dos times, para ser campeão, naquele jogo estava dependendo do resultado. Ele não estava dependendo, ele não dependia do resultado de outros jogos. Mas se outros times tivessem determinados resultados, automaticamente esse time seria campeão naquele momento. E alguém na torcida gritou lá um resultado de um outro jogo, tá? E falou, o outro jogo fez isso, que significava que aquele time seria campeão. A torcida inteira no ginásio
imagina, milhares de pessoas, 20, 30 mil pessoas, começaram a ovacionar o time que estava no campo como campeão. Acontece que não era fato, não era verdade, era uma mentira, uma notícia falsa, uma fake news. Então, em tempos de... A informação ela é muito importante, mas muitas vezes ela é manipulada. Então, temos que tomar muito cuidado, porque o mentiroso, em primeiro lugar, ele prejudica a si mesmo. E ele também prejudica as outras pessoas. Porque, principalmente em tempos de redes sociais, as pessoas estão acostumadas a compartilhar muito rápido a informação sem checar a validade, a veracidade daquela informação. Então, essa lição ela é muito pertinente ao tempo que nós estamos vivendo. Tópico 1. A mentira aprisiona. Tem gente que diz que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Mas na realidade, uma mentira dita 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 4000 vezes, continua sendo mentira. Você pode fazer, vamos combinar? Fazer um cartaz e colocar na classe assim? Escreve lá, uma mentira contada 1000 vezes torna-se 3 pontinhos. E deixa os alunos responderem. A mentira surge na história desde o princípio, no jardim do Éden, quando o diabo enganou Eva, fazendo com que ela comesse o fruto que Deus a proibiu. Né? Ele engana Eva com uma mentira. E presta atenção, ele fala uma mentira disfarçada de verdade ou uma verdade disfarçada de mentira. A Bíblia diz que chegará tempo em que os homens amariam mais, como fala, os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não é? Trocando o certo pelo errado, a verdade de Deus pela mentira. É o tempo que estamos vivendo. Então, o que Satanás fez com Eva, ele disfarçou a verdade. Na verdade, ele perguntou assim para ela: é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Só que não foi isso que Deus disse. O que o Senhor tinha dito? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Ou seja, não se negocia com o inimigo, não se conversa com o inimigo. Você já parou para observar que uma mentira leva a outra e mais outra? E quem mente vive na mentira. A pessoa que mente cria ao redor dela um mundo de mentiras. Então, a pessoa cria uma mentira, aí falando com juvenis, com adolescentes, mente sobre o boletim na escola, as notas que tirou. Aí o pai e a mãe perguntam: viu quando será a reunião de pais? Ah não, a reunião de pais já foi, eu esqueci de te avisar. Mais uma mentira. E como é que está o seu boletim? Tudo bem, tudo legal. Mais uma mentira. Né? Toma uma suspensão na escola, ó, você está com nota baixa, você fez arte, né? Tomou suspensão. Tá indo para onde, filho? Para a escola? Não, não está indo para a escola, está indo para o parque, para a praça, para ninguém perceber que deu uma mancada. Enfim, mentiras sobre mentira. Não é? Então, uma mentira chama a outra, um abismo chama a outro. Quem mente, quem tem o hábito de mentir, ele vai criando uma rede de mentiras à sua volta. E hoje, com as redes sociais, o que acontece é que mais rápido ainda as pessoas propagam suas mentiras, só que também, a hora que vem à tona, aparece tudo de uma vez. Tá? Então quem mente não é filho de Deus. O mentiroso fala sempre do que ele é próprio, ou seja, mentiras, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não existe mentira pequena ou mentira grande. Tudo que não é verdade é mentira, por isso escolha falar sempre a verdade. Eu falo aqui na minha casa, tenho 2 filhos, uma menina de 18 e um garoto de 14. Eu falo para eles, a verdade sempre é melhor. Sempre é melhor.
porque não há nada mais triste para um pai, você pode falar isso aí para os seus alunos, primeiro que os pais eles sabem quando os filhos estão mentindo. E é muito triste isso, muito triste. Segundo, que aconteça o que acontecer, ninguém permanece ao lado dos filhos além dos pais. Os amigos vão embora na hora do BO, sabe? Os melhores amigos decepcionam, frustram, abandonam. Então, numa situação aqui bem crítica, né? Mas bem crítica. Foi preso fazendo algo errado, foi para a delegacia. É o pai chato, é a mãe chata, que são obrigados a ir lá para tomar conta, para cuidar, para pagar fiança, para pagar advogado. Não é? Se morrer, quem é que vai se sentir completamente triste, desnorteado? Pai e mãe. Quem é que está na torcida para que a gente dê certo, para que sejamos bem-sucedidos? De verdade, importa o que acontecer. Pai e mãe. Então, eu digo sempre, não mintam para pai e mãe. Pai e mãe, quando perguntam alguma coisa, eles já sabem a resposta. O filho deve aprender a dizer a verdade. A verdade, mesmo que doa, ela sempre é mais confortante, porque, afinal de contas, é o certo a fazer. Tópico 2. Deus condena a mentira. Diz o ditado popular que mentira tem perna curta. Significa que a mentira tem curta duração. A Bíblia diz que não há nada oculto que não será revelado. Onde está a verdade, esse mal não pode subsistir. Mentira e verdade é igual treva e luz. Uma chegou, outra vai embora. Então não tem meia verdade, também não tem meia mentira. A verdade, a partir do momento que você manipulou ela, 0,1% deixou, é mentira. Não que a verdade deixou de ser verdade, não. Você deixou de falar a verdade, você passou a mentir. A verdade sempre será a verdade. Mas quando a gente manipula a verdade, fala o mais ou menos, tenta dar uma ajustadinha, você está mentindo. Onde está a verdade, esse mal não pode subsistir. Se você está pensando em contar aquela mentirinha aos seus pais, esqueça, deixe disso. A mentira sempre tem consequências ruins. De antemão é preciso que você saiba que há consequências eternas para o mentiroso. E por fim, o lago de fogo. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 21, já lá no final da Bíblia. Faça aí suas anotações. Tem o material em PDF aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o mentiroso ele será condenado. Ele condena-se a si mesmo, tá? E é muito importante, quando a gente coloca isso aqui, deixar muito claro que a mentira ela sempre vai prejudicar pessoas. Ela não prejudica só você. Ela prejudica famílias. Ela prejudica pessoas. Então, as nossas palavras, elas sempre têm um impacto muito forte. Por onde quer que a gente passe, com quem quer que a gente conviva. Então, a verdade não é para ser escondida. Não tem por que ter medo de dizer a verdade. Ah, mas eu não sei qual será a reação deles. Diga a verdade. Se você tiver que passar por alguma dificuldade, que sofrer alguma coisa, que sofra pela verdade, né? Se tiver que ser disciplinado, né? Que seja disciplinado pela verdade. Que aí quem for te disciplinar, vai disciplinar, mas vai dizer, bom, vou disciplinar, porque eu preciso, meu filho, minha filha precisam ser disciplinados, mas eu vou levar em conta o fato de terem dito a verdade. Senão, vai ser disciplinado pela arte que fez e por ter mentido. Então,
uma coisa acaba prejudicando e atrapalhando e criando outras situações. Então, a verdade, ela sempre tem que prevalecer. No Antigo Testamento, se uma testemunha falsa falasse contra alguém, mentindo, falando que alguém fez o que não tinha feito, o mentiroso deveria ser punido com a morte. Imagina o inocente ser punido por uma transgressão que não cometeu, baseado na mentira de uma falsa testemunha. Deus é justo e, portanto, não aceita a injustiça. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, com a mentira, com a falsidade, com o engano. Repito, em tempos de redes sociais, temos que alertar os nossos jovens, os nossos filhos, não compartilhem tudo que vocês veem. Há notícias que são fabricadas, não é, para prejudicar pessoas. E aí a gente vai só compartilhando. Quando vê, a gente acaba sendo cúmplice da destruição de uma família inteira, de uma vida inteira de alguém. Isso é extremamente perigoso. Na igreja primitiva você tem aí o exemplo de Ananias e Safira, que eles mentiram para Pedro, mas a consequência da mentira deles foi a morte. Nós, como cristãos, precisamos entender. Nós somos templo do Espírito Santo, ok? Então, como é que eu, como templo do Espírito Santo, eu vou viver uma vida de mentira? Eu estou mentindo ao Espírito Santo. Precisa tomar muito cuidado. Tá? Nós estamos no tempo da graça, Mas presta atenção. No Antigo Testamento, a presença do Senhor, ela habitava numa arca de madeira, ou ela pelo menos se manifestava numa arca de madeira dentro de um tabernáculo de pele. Depois, lá dentro do templo, era restrito a um espaço, a um ambiente e a um momento, a um curto espaço de tempo. Hoje não. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele se move em nós. Então, como é que nós podemos viver uma vida de mentira? Tá? E a mentira, eu quero colocar aqui, que a mentira é um dos pecados que eu coloco como pecados repetitivos. Não é? Os pecados de origem sexual, eles são muito repetitivos. Ou seja, você muitas vezes precisa de um certo tempo para se limpar. Não é? A libertação do Senhor, ela acontece instantaneamente. Mas o nosso corpo se acostuma com certas práticas que você precisa de certo tempo, leitura bíblica, oração, pedir perdão, para você ir se limpando, porque você acaba repetindo mesmo depois de pedir perdão. A mentira. Tem gente que está acostumada a mentir. Viveu numa vida de mentira. Vivemos em um mundo onde a mentira é promovida por meio da TV, por meio das redes sociais, por meio de grandes astros, não é? As pessoas estão aplaudindo a mentira hoje em dia. Então, o que é preciso fazer? Primeiro, entender o perigo e o risco que corre aquele que vive na mentira. E segundo, clamar sempre pelo sangue de Jesus, com o coração arrependido, pedindo perdão, para que o Senhor possa te purificar e para que você vá abandonando esse gesto. E a melhor maneira de parar de mentir é confessar. Porque quando você confessa, é um efeito terapêutico. Então, quando você chama pai, mãe, diz: pai, mãe, vem cá. Lembra que eu disse isso, isso, isso. Gente, não é fácil. Por dentro, você fica... uma explosão de sensações. Você fala: lembra? Lembra. Então, eu menti. Gente, isso é um efeito terapêutico. É como você colocar a roupa para lavar. Porque a próxima vez que você for mentir, você vai pensar, você vai falar: poxa vida, eu vou ter que falar com meu pai, com minha mãe. Eu vou ter que confessar minha mentira. Então será que não é melhor falar a verdade? Então você vai pensar. Então é muito importante a confissão, para que você deixe esse costume, esse hábito. Porque há pessoas que têm o hábito de mentir, o costume de mentir. Mente sobre tudo. Que Deus nos guarde. Tópico 3. A verdade nos liberta. Ao passo que a mentira nos aprisiona, a verdade nos liberta. Viver na verdade, falando o que é verdadeiro, nos faz andar de cabeça erguida diante de todos à nossa volta.
Deus não pode mentir. Portanto, Ele não quer que a mentira faça parte da nossa vida. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus, a verdade absoluta, para nos libertar da mentira que foi introduzida na raça humana pelo pai da mentira desde o princípio. Então, Deus é verdade, nele não há mentira nenhuma, não há sombra de variação, não há nada de engano nem de falsidade em Deus. Então nós somos chamados, entre outras coisas, para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, testemunhas da palavra de Deus. Como é que o mundo irá acreditar que a palavra que sai da nossa boca é a verdade, se nós vivemos em mentiras, ou aliado a mentiras, compartilhando mentiras? Então a gente não pode, a gente precisa andar alinhado à palavra de Deus e, portanto, isso significa falar a verdade. O diabo pode mentir para você, dizendo que sua vida não tem jeito, que você não tem mais salvação. Saiba que o desejo dele é aprisionar sua alma na mentira e no engano e levar você para o inferno. Não caia na mentira dele. Aceite Jesus e livre-se das amarras do pecado. Conheça a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, a melhor forma de vencer e de resistir à tentação de mentir é se alimentando com a palavra de Deus. Salmos 119 e versículo... Salmos 119 e o versículo 9. Bíblia 9 é assim, a gente abre e a gente se perde nela. Salmo 119, 9 e 11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, como é que eu guardo? Primeiro, lendo, meditando. Quanto mais eu me alimentar da palavra de Deus, que é a verdade, mais o meu coração estará cheio da verdade e mais a minha boca falará a verdade. Ok? Pronto, certo? Então, ore a Deus para os seus alunos, fale com eles. Muitos deles vivem num ambiente onde a mentira é algo normal. Pai mente para mãe, mãe mente para pai, filho mente para os pais, os pais mentem para os filhos, e vira aquela bagunça. Que Deus nos guarde disso. Que nós sejamos marcados por uma vida que fale a verdade, que expresse a verdade, que exale a verdade, que manifeste a verdade, que creia na verdade, acima de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que eu e você tenhamos direito a entrar nos céus naquele dia, mas lá só entra quem é verdadeiro, quem fala a verdade, quem vive e quem pratica a verdade. Amém, gente? Gente, Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz, assistam, curta, compartilhe estas aulas, inscreva-se no canal, que bom estar aqui, Deus abençoe, valeu, até a próxima, manda para todo mundo, valeu, Deus abençoe, a paz.